Voltámos. Boa quarta-feira. É verdade, estamos de volta com um tema que foi muito pedido. Ah, sim. Uma parte 2, que no fundo a gente da parte 1 nem falou de nada. Só falamos das nossas experiências. Exato, porque a gente tinha uma ideia completamente diferente do que íamos falar. Mas vocês adoraram. E por isso... O feedback foi fantástico e nós vamos apostar. Mais. Tarô, outra vez. Porque vocês pediram. E nós damos. Ficou bom. Vocês pedem e nós damos. Exatamente. Só não dou mais porque vocês não pedem mais. Exatamente. É mesmo isso. Porque nós adoramos dar. Nós gostamos de dar. Safadona. Mas pronto, vamos falar do quê? Do tarô. Do quê? Do tarô. Pronto. No fundo... Estou a brincar. A gente do seu melhor e do seu... pior. Pronto. No fundo, é a nossa opinião. Há pessoas que vão... duvidar, não vou dizer duvidar, mas podem discordar daquelas que a gente... questionar um bocado aquilo que a gente diz, que cada um tem a sua experiência pessoal em relação a esta terapia / métodos, chama-lhe o quê? Porque nós, no fundo, reunimos aqui, se calhar, umas cartas dentro do tarot, não é? Arcanos maiores, maiores e piores, mas não maiores e menores, e consideramos uns que são mais positivos e outros mais negativos, não é? Só vejo o Bruno assim, continua a dizer bem, vai que é teu. Vai que é tua, avança, que eu vou-te mandar assim, para ti. Eu acho que há um arcano que a gente pode decidir que assim, para mim é um dos melhores, mas há pessoas que vão discordar, que é o Sol. Sim, sem dúvida. Que eu acho que quando a gente vê o Sol, a gente sorri assim, não, isto vai correr bem, temos aqui coisas novas a chegar. O arcano do Sol é uma coisa bastante positiva, o Sol é sempre o astro que nos ilumina e está sempre muito associado à iluminação daquilo que nós estamos ali a pedir para aquela tiragem. Aparece o Sol, muito que a tiragem pode ser grande parte negativa, mas o Sol é sempre a luz e a esperança. Sim, as vitórias, as conquistas, uns novos tempos positivos. Exatamente. No fundo. Mas é aquela coisa de, mesmo que a carta seja lá no fundo da tiragem, como tu estavas a falar, pode ser um caminho mais dificultado, mais prolongado, mas que no fundo vai valer a pena. Vai ser iluminado, exatamente. Porque não há caminhos fáceis. Mesmo que nós, numa tiragem, dissemos que não vai correr bem, até correr verdadeiramente o que a gente quer... Até correr bem, há muita coisa que vai correr menos bem. Não é mau, mas é menos bem. Porque faz parte do caminho, faz parte da aprendizagem. Exatamente. E há aqui outro arcano que há pessoas que não gostam, que é o mundo. Ou até mesmo a roda. Mas se calhar vamos falar primeiro da roda. Porque eu acho que a roda é uma viragem, no fundo. Sim, porque muitas vezes, quando a roda aparece num período mau, é a roda, aquilo vai virar. Mas há muita gente que discorda no sentido porque é uma roda, tipo um ciclo vicioso. Estás a ver? Porque tipo, ok, agora esta parte boa, depois se não te pões a pau, vais ter outra vez o mesmo percurso, eu acho que tipo ali às voltinhas, estás a ver? Mas isso também depende muito das cartas circundantes. Sim. Sim, mas eu quando vejo a roda, por norma, acho que a coisa é positiva. Eu associo sempre ela a mudanças positivas na vida. Mas lá está, a pessoa vai querer mudar. Se a pessoa não quiser mudar, claro que vai se tornar um padrão. Vai se repetir, obviamente, sem dúvida alguma. Porque no fundo, as cartas refletem um bocadinho o nosso ser. As várias jornadas na nossa vida, as várias etapas. Nós muitas vezes quando estamos a tirar cartas é como se estivéssemos a ler uma história. E eu acho que é importante as pessoas também podem levar aquilo a sério, mas também não levar demasiado a sério. Claro que aquela carta não vai ditar o teu início e o fim. O que eu acho é que as pessoas levam, quando vão fazer uma tiragem, vão levar aquilo muito à letra. E não pode. Levem muito à letra, não podem, porque o tarô, como nós já dissemos, é uma orientação. Exato. É uma orientação, não é o ponto final da questão, ponto. É umas reticências, uma vírgula. É uma vírgula. Por isso, independentemente... É isso mesmo. Você é boa. A gente pode trazer aqui só a falar de dicas e conselhos para fazer numa consulta de tarot. Exatamente. Olha, boa ideia. Eu sou potente. Hoje você está a dar tudo, as coisas fizeram bem. Fizeram sim senhora. Mas, continuando aqui, a gente quer que também tem aqui mais de cartas positivas. Assim, temos a força.
Olha, Tanta sim. força. Uma carta se calhar de autovalorização, assim. Exatamente. A força é uma carta. Eu quando me sai a força numa tiragem, eu digo logo à pessoa, você tem a força! Você é forte. Você é forte! Não consegue porque não quer. Não, mas há muita gente que não consegue ver isso, porque às vezes as coisas estão ali ao pé e não sei se é por ter uma autoestima mais baixa ou sentirem-se mais vulneráveis naquele momento. Uma coisa não que eu sinto apanham. nas consultas, que já falámos também, as pessoas querem que nós digamos os passos todos que elas têm que dar. E querem que Tipo nós GPS. digamos aquilo que elas querem ouvir. Ah, E ninguém quer ouvir, você tem força para fazer, não faz porque não quer. não, as pessoas ficam logo muito mais Ficam reticentes. possuídas. É. E criam logo uma barreira, assim. Logo, tu sentes logo ali uma falha na energia enorme. Porque a pessoa depois já está assim, ok, isto aqui é só mentiras, não quero ouvir mais. Exatamente. As pessoas que chegam ali acham que eu vou dizer o futuro, que foi isto, foi aquilo. Isto não é uma consulta de regressão, nem progressão. Nem Isto é uma orientação. Tá? Exato, nem é evidência. Nem evidência. E tenho aqui também aquela que eu acho que também é uma das cartas boas, que é o Mago. A primeira carta de todas que a pessoa tem logo ali aquela experiência que é, tu tens todas as habilidades que precisas para fazer este projeto ou para percorrer isto, só que não estás a saber usá-las. Exatamente. Às vezes, as pessoas até, pegando aqui um bocadinho que estás a dizer por causa da força, às vezes as pessoas já têm tudo para fazer, mas às vezes não sabem como é que vão pôr aquilo em prática. Às vezes Quantas querem, vezes nós questionamos, mas... mas você não consegue fazer isto? Sim, mas porquê? O que é que os outros vão pensar? Sim. Lixe! Às Você vezes é muito consegue, por você isso. tem a habilidade para fazer. Então, olha, por exemplo, nós Nós, aqui, em relação a isto, nós este já projeto, levamos algum tempo de, até mesmo com o blog, com muita há gestão quantos com anos tu redes. queres fazer podcast? E eu sempre, Não, há por uns acaso 2 ou 3 anos que à tu querias vontade, pegar sim, nisto. sim. E aquela coisa de, mas foi preciso a gente ter o blog para saber lidar e comunicar com as pessoas E nas nós plataformas. realmente sentarmos e gravar o primeiro. E pensarmos, resulta! Vai! Porque isto até vai com uma experiência, no fundo. As Exato. pessoas têm de saber quando é que é o tempo certo. E se calhar, se nós começássemos logo a gravar há 2 anos ou 3 anos atrás, Não era o tempo certo. se calhar não íamos estar tão à vontade como estamos hoje. Não tínhamos, exatamente, adquirimos alguma experiência. Até mesmo de comunicação com vocês que estão a ouvir-nos. Exato. Porque podem não dúvida. ser as mesmas pessoas que nos visitavam no blog, Mas Mas- são novas. E são nada aquelas acontece pessoas por acaso que... e vocês precisam de nós. E, E nós precisamos de vocês. Isto aqui é no fundo Olha, é a roda. É, estamos a rodar de um lado para o outro. É a roda. Mas eu vou deixar de rodas porque está calor e eu vou precisar de me hidratar. Uma das cartas que eu gosto para a minha hidratação, quando eu vejo eu rio muito, que todas dentro daquele naipe, se calhar, que é um naipe muito mais melancólico, que é o 3 de água, que é o aqui para vocês, ou para qualquer pessoa, é o 3 de copas, que é aquela carta dos desejos a tornarem-se realidade. Sim, sim. Eu acho que é essa ou é o 9. Ou é o 3 ou é o 9, é uma delas as duas. Eu acho que O 3 9. é... Eu acho que é o 9. O 3 é as felicidades, as gravidezes, Gravidez. que também é uma É. carta positiva. Viva. Olha, a mim, atenção, gravidez não é no sentido de gravidez física. Pode ser, Sim. se terminado com umas Eu cartas. vou criar de um projeto. Exatamente. Nós podemos ser uma imperatriz com o 3, pode haver mesmo uma gravidez física. Sim. Imperatriz também é uma carta bastante boa. Sim, uma carta positiva. E representa um pouco a mãe, A mulher. a mulher. Já que natureza. acabámos de sair do Dia da Sim. Mãe, no domingo passado, a Imperatriz está muito ligada a esta energia feminina da natureza, do criar, do fazer, De tudo. do tudo. É Do verdade. dinheiro, até da abundância, do gerir o dinheiro, Dinheiro, de ser uma fonte de rendimento também. Exatamente. Porque nós, se pensarmos bem, Tratar aqui um muitas- bocado a energia feminina. sim, e não sei como é que está nos outros baralhos, mas acredito que seja sempre uma mulher com uma cria no colo. No nosso, aquele que a gente usa, é representado pelo arcanjo Gabriel, Sim, que vem com a energia da anunciação. da anunciação. Nós podemos fazer aqui um pequeno segmento, isto aqui a gente a pensar, não é? De analisar carta a carta, Olha, era giro. com os detalhes, com a simbologia, com a energia astrológica, com a energia numérica. Era brutal. Comentem se querem. Se querem. Pois. De vez em quando isto aqui puxa. Vai sempre. Não é só eu, és tu também. Chegaram-me bem. Foi do bolo dos anos.
Continuando aqui à frente, agora a gente dá aqui uma pausazinha, que nem não, tudo é bom, rosas. Nem tudo é rosas e as rosas têm espinhos e vamos para os arcanos, que para nós são os menos bons, não vamos ter piores. Porque, no fundo, é tudo uma mudança e tudo uma experiência. Eu gosto particularmente quando, não é quando aparece, às vezes as pessoas, apareceu o diabo, calma. Relaxa, calminha pipoca. O diabo muitas vezes só nos vem dizer que nós estamos presos nas nossas ilusões e nos nossos medos e insegurança. E quando nós também estamos muito com pensamentos demasiado materiais. Exatamente. Comprar. Não só exibir, viver na luxúria. É verdade. Aparentar uma vida que não temos. Aparentar aquilo que não são. Sim. E no fundo, o diabo às vezes vem em algumas tiragens para relembrar. É mais um alerta do que propriamente uma coisa que vai correr mal. Às vezes pode correr mesmo mal. Exatamente, é um alerta para atenção que isto é uma consequência. Cuidado com os teus vícios, cuidado com as atitudes que estás a tomar. Olha o karma no fundo. Exatamente. Olha o karma, que o karma vai vir aí. Ele vai vir aí. A gente também tem aquela carta, por exemplo, para mim, não engloba. Nossa senhora, estou gago hoje. A morte também é outra carta que também tem aqui poder de encaixe diferente. Sim, por exemplo, eu vejo a morte como uma carta positiva. No entanto, que é tipo aquele fim chegou ao fim e agora vem uma coisa nova. Há pessoas que veem a morte e ficam muito assustadas, tipo, agora vou morrer, isto não vai correr bem. Muitas das vezes a morte não é morte física, é a morte e logo a seguir vem o recomeço. Pode ser o despedimento de algum trabalho. Mudanças de casa, que houve a morte, fins de relações. Exatamente, há que fazer sempre um luto. No fundo é um processo de luto que pode chegar mais cedo. Depois vai dar os seus frutos. Sim. Depois da tempestade vem a bonança. Exatamente. E eu acho que, falando de modo geral, há um naipe muito grande, que é o naipe de espadas, que eu acho que todo esse naipe não é que seja negativo, mas é que tem uma carga emocional muito forte, até mesmo pelas ilustrações das imagens. Eu só me lembro, acho que é o 9, não tenho a certeza, que é as insónias, que é uma pessoa que está na cama deitada e que tem 9 espadas ou 8 espadas, ou o que é. Sim, as espadas é um bocado de corte. Sim, mas partindo dela mesmo. Às vezes é o cansaço, é muita coisa acumulada, são os medos, são inseguranças, e que no fundo não é uma carta muito positiva, mas é uma carta de alerta. E também tens o 10 de paus, que é o stress, o cansaço. Sim. No fundo, as cartas vêm-nos transmitir situações que nós estamos a passar. E há que valorizar e que ter o poder de encaixe para saber, ok, não, preciso mesmo de parar, porque as próprias cartas estão-me a dizer que eu tenho que parar. Às vezes é parar mesmo. Não é, não, vou ali beber um café à praia, não sei bem. É parar mesmo. Parar e repousar. Há pessoas que não. Não. Por exemplo, há muito aquela velha máxima que a pessoa está com depressão. Tens que sair, tens que te libertar. Apanhar sol. Não, a pessoa está mal, convém a pessoa fazer o seu luto. Eu não digo que a pessoa se vai enjaular em casa. Claro. Mas convém fazer. Se a pessoa não apetece, vai ficar ali. Mas cá está, tem que haver um meio termo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É aquela coisa de saber estar e saber lidar com as emoções que está a ser. No fundo, convém também de ser. Se uma pessoa que esteja mais deprimida ou sentir-se mais em baixo, também convém ter algum tipo de acompanhamento. Sem dúvida. Há alguma coisa? Então, e há muitas terapias também ligadas. O tarot depois abre uma porta infinita para montes de terapias. Normalmente quem sabe fazer tarot sabe reiki, sabe florais, sabe mesas radiónicas, etc. Astrologia, exatamente. Nós, no fundo, somos terapeutas e usamos várias ferramentas. Exatamente. Cabe a cada um saber a melhor que se adapta a si. Exatamente. Eu, por exemplo, eu falo por mim, eu trabalho muito bem com cartas, mas, no entanto, também tenho aquele amor e aquela coisa toda pela astrologia e faço os mapas assim como tu. Você é doutora numérica. Exatamente. Que nunca pensaste nisso. O quê? Fazer... Com as coisas da numerologia. Já, só que é como eu te digo. As pessoas acham que isto é... É matemática. Não
não é, chegam aqui, então diz-me lá os meus números e... Não, eu tenho que fazer o mapa, eu tenho que pensar, e as pessoas querem tipo para ontem. Não. E é uma coisa, eu para fazer um mapa demoro cerca de se calhar uma semana. Eu tenho que me sentar e pronto, não é fácil o mapa. E tens que estar sozinho e tens que sentir a energia da pessoa. É como, no fundo, é como uma consulta. É. As pessoas querem, mas depois não sabem esperar. E isto aqui, no fundo, é isso. E às vezes não estão desprovidas de numerário. Que a gente também pode trazer isso aqui, que é o valor das coisas. Não o valor no sentido monetário, mas também que há muita gente que gosta de pôr valor no trabalho dos outros. Exatamente. E nós fazemos este podcast no sentido também para desmistificar um pouco. Sim, não só o tarô, mas outras vertentes. Sim, eu já meteram bastante valor no meu trabalho que... Tanto! E eu... Uma semana a fazer uma coisa é dor, sim, quanto é que tu recebes à hora? Recebo 2,5€. Então eu demoro 4 horas a fazer o teu mapa, um exemplo. São 10€. E tu vais pedir um exemplo de 20, a pessoa já fica a olhar para ti. Não pago, não quero. Mas isso é assunto para outro episódio, sim, porque o valor, aqui... Sim, porque cada um sabe como valorizar o seu trabalho e o desgaste que aquilo dá. Por exemplo, sim. Dá-me algum desgaste energético, é verdade, quando faço mapas, tal como dou consultas de tarô. Sim, porque a gente fica assoberbados. Sim, é complicado. Normalmente tenho que me hidratar bastante, comer é essencial. Tu consegues comer ou não? A seguir à consulta. Sim, muitas vezes dá-me fome. Fome e tenho que beber água e desgaste. A hidratação sim, mas a comida não. Eu só preciso, quando estive lá no espaço... E de preferência ficar um bocado sozinha. Eu só desligo a ficha, no sentido de quando acabo, por exemplo, imagina, tenho 5 consultas naquele dia. Eu faço mesmo questão para ser todas seguidas. Para depois, quando desligou, acabou. Já não é aquela coisa, tipo, paro, agora tenho um, por exemplo, às 3, só tenho um depois às 4h30. Não, isso também. Vai convém ser seguido para uma é das 3 às 4 e a outra, em vez de ser... É quando das 4 nunca acaba às 4, porque nunca é 1 hora e tu sabes. Sim, nunca é. E eu sou sincera, quando estamos a fazer consultas não estamos ali com o cronómetro. Exato. Não, isso também dá um aspecto muito indelicado. E a gente sabe, por exemplo, eu, como sempre estive lá nos espaços, a gente sempre sabe quando a outra pessoa já chegou e já está tipo ali à espera e a gente finaliza porque já sabemos que está outra pessoa à espera e também não gostamos de ter outra pessoa ali. E há momentos que quando a pessoa, também às vezes já que estamos a dar a consulta, inicia uma repetição. Sim. Diz a mesma pergunta 5 vezes de maneiras diferentes e nós... Pronto, a gente corta. Tem que ser mesmo assim. Por falar em cortes, o nosso episódio também está aqui cortado. Exatamente. A gente vê-se para a semana porque o nosso astrologicamente ficou em pausa. A gente vai voltar, um especial do astrologicamente, para falar sobre signo de Gêmeos. Exatamente. Até para a semana. Podíamos falar aqui, podíamos falar um episódio de astrologicamente e um de carta. Um astrologicamente. Sim. Temos que pensar. Vamos pensar nisso para junho. Exatamente. Olha, deem-nos feedback. É isso. Comentem aí. Para a gente saber o que é que há de fazer. A gente estamos muito indecisos. É verdade. Até para a semana. E boas tiragens para quem estuda tarot.